Então é um desafio muito grande. Irmãos, eu fiquei aí uns 4 ou 5 dias estudando, lendo, vendo vídeos, procurando, pesquisando, e eu não saí de Gênesis 3, capítulo 1, versículo 3. De tanta coisa que tem para falar sobre Gênesis. Então, aproveitem esse momento, perguntem. Eu sei que vai ter muita pergunta. Eu fiz poucos slides exatamente para que a gente pudesse interagir, para que nós pudéssemos tirar nossas dúvidas. E eu aprendi uma coisa essa semana, que eu não sei nada sobre Gênesis. Sei muito pouco. E o que eu achava que eu sabia estava errado. Então hoje nós vamos aprender algumas coisas muito diferentes daquilo que a gente já ouviu. Tenham paciência, como é algo novo, assusta, mas eu tenho certeza que vai ser bastante proveitoso para nós. Amém? Pode pular o slide aí, por favor. E hoje nós vamos iniciar com o livro de Gênesis. Alguém sabe o que significa Gênesis? Um de cada vez. Ok? O princípio, irmãos, é exatamente isso. Gênesis significa o início, o princípio. E por que esse nome? Por que o nome? No princípio. Por quê? Porque é o começo de tudo. Isso aí estava fácil, né, irmão? Vamos lá. Gênesis, do grego Gênesis. Ali está escrito Gênesis, tá, irmão? Só para que vocês possam mexer assim para a gente já ir se habituando com algumas coisas. Significa origem, nascimento, criação ou princípio. É o primeiro livro tanto da Bíblia hebraica como da Bíblia cristã. Antecede o livro de Êxodo, faz parte dos livros bíblicos. Gênesis é o nome dado pela Septuaginta. Ao primeiro desses livros, ao passo que seu título hebraico, Bereshit, né? Ali na frente aqueles rabiscos que está escrito Bereshit. No princípio, é tirado da primeira palavra da sua sentença inicial. Ou seja, o livro de Gênesis tem o nome Gênesis porque o início dele começa como? Alguém lembra de Gênesis 1 e 1? Ninguém lembra de Gênesis 1 e 1? Meu Deus! O que está lá na primeira página lá da sua Bíblia, Gênesis 1 e 1, fala o quê? No princípio Deus criou os céus e a terra. É isso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E é por isso que tem esse nome, o princípio, porque começa com o princípio. É simples assim, não tem nada místico, mágico. Pode pôr aí. Perspectiva hebraica, grave isso. Na perspectiva hebraica. Genealogias dos patriarcas bíblicos até a fixação desse povo no Egito através da história de José. A tradição judaico-cristã atribui a autoria do texto a Moisés, enquanto a crítica literária moderna prefere descrevê-lo como um compilado de textos de diversas mãos. Vamos lá, irmãos. Quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés. Moisés? Quem acha que não? Quem não acha nada? Irmãos, vamos lá. Eu aprendi toda a vida. Eu falava assim, não, quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Para mim, quem escreveu, eu sempre aprendi que quem escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés. Mas na verdade, Moisés teve parte nisso. Mas não foi só Moisés. Por quê? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, para que a gente possa estar se situando aí. Vamos lá. Livro de Deuteronômio. Alguém já leu Deuteronômio? Parte. Finalzinho de Deuteronômio, ele conta a história quando Moisés ia morrer, né? Deus fala para Moisés subir no monte, olhar a terra prometida. Ele fala assim: ó, Moisés, você vai subir no monte, você vai ver a terra prometida, mas você não vai descer de lá, certo? Certo. Só que como que Moisés escreve da própria morte dele, irmão? Me fala.
forte, né? Então, esse é um dos argumentos. O segundo argumento, esse é um pouco mais simples, é que no livro de Gênesis tem a citação sobre Abraão. E Abraão, ele fala assim que Abraão foi até a terra de Ur dos Caldeus. Historicamente, os caldeus foram um povo que veio só bem depois de que Gênesis foi escrito. Então, logo, entende-se que o livro de Gênesis ele foi escrito por um compilado de pessoas, por mais de uma pessoa. E nós vamos ver aqui nos slides que tem uns pequenos manuscritos, se eu posso assim dizer, que deram origem ao livro de Gênesis. São pequenas histórias separadas que se juntaram e formou o livro da criação. Pode pôr o próximo aí. Irmãos, vamos lá. Nós precisamos ler Gênesis com um óculos diferente do que nós estamos acostumados. Por quê? Porque o livro foi escrito por, vamos dizer assim, entre aspas, um judeu muito antigo, alguém que não viveu na nossa época, não estava nem um pouco habituado com o nosso linguajar, com a nossa cultura. E nós do século XXI, nós temos por costume a ter uma explicação para tudo. Nós temos por costume, por cultura, tudo tem uma explicação científica, tudo tem um processo, uma explicação. E aquele povo não era o objetivo do autor de Gênesis, ou dos autores de Gênesis, explicar a origem da matéria, quem criou Deus, da onde veio a matéria. Não, ele não estava interessado em nada disso, ele estava interessado em contar a história de como Deus preparou um lar para a humanidade. Amém? Estão conseguindo entender? Seria a mesma coisa que eu perguntar assim, ô Chaka, conta pra gente a história de como você construiu a sua casa. O Chaka não ia responder assim, não, nós usamos aí uma técnica de cimento misturado com areia e pedras e um tipo de tijolo diferenciado. Não, ele simplesmente iria falar, nós oramos, né? Deus abençoou, a gente foi comprando as coisas, e Deus abençoou dali, e a gente levantou essa casa, depois a gente pintou. E o que eu quero dizer com isso? O autor de Gênesis, ele não estava preocupado em trazer, ele não é um livro científico, ele não vai trazer a explicação de tudo, ele simplesmente vai contar uma história de como a humanidade ela iniciou. Amém? Então a gente tem que ler Gênesis com outros olhos. E a gente vai fazer um breve exercíciozinho aqui, só para que vocês possam entender o que eu quero dizer. Pode pular para o próximo. O que é isso aí para vocês, irmãos? É o quê? A Terra? Alguém mais? Planeta? O que mais? Planeta Terra. Planeta Terra? O que falou, irmão? Geologia? O que mais? Vai, gente, pode falar o que vocês imaginam. Vocês estão vendo aí o que é isso aí? A Terra. A Terra! Ufa! É a Terra! Eu estou com medo! É a Terra! Vamos lá, agora o próximo. Isso aí, irmãos, o que é? Mandei lá no grupo, mas as pessoas tiveram medo de mandar no grupo lá, mandaram no privado. Ele quase acertou. Paula Parou o caminhão. Tá vendo? Ele, nossa, ficou ótimo, mas não soube responder. Eu falei, vai, eu fiz tudo. Ninguém nem imagina. Vai, eu vou dar mais uma chance aí pra vocês. Nada? Quem? Pode ser também, quem mais? E se eu falar para vocês, irmãos, que isso também é a Terra, vocês vão acreditar nisso? Não? Essa é a Terra, irmãos. Vocês não estão vendo, não? Tem certeza? Tem a ver com a evolução do ser? Tipo,
mas a explicação é mais simples do que essa. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Vocês não estão vendo que isso aqui é o planeta Terra? Tem certeza? Irmãos, isso aqui é o planeta Terra na visão de um egípcio. É simples. Vamos lá, vou trazer uma explicação para vocês. Está vendo essa pessoa aqui em volta? Tem um monte de estrela nela, certo? E eles acreditavam de que as estrelas no céu estavam no corpo de um Deus. E esse Deus estava envolvido na terra, ou seja, ele estava sobre a terra. Vamos lá. Está vendo essas pessoinhas aqui em cima, num barquinho? Eles acreditavam que os deuses, eles navegavam por sobre a terra. Eles estavam navegando ali sobre a terra. E aqui são a humanidade. São duas pessoas nesse tamanho aqui, porque representam os líderes deles, que eles tinham como uma pessoa de grande responsabilidade, de uma divindade na terra. É isso, irmãos. Por que eu trouxe esse desenho aqui? Para que nós pudéssemos entender de que a perspectiva de alguém antigo é muito diferente da nossa. Então, quando nós vemos o livro de Gênesis, quando nós vamos entrar nesse estudo de Gênesis, nós vamos precisar tirar esse óculos do século XXI e começar a tentar imaginar e entender como eles escreviam, como eles falavam e o que eles queriam dizer. Amém? Amém. Eu vou dar mais um exemplo para o próximo slide aí. Eu não sei se vocês vão conseguir ver esse, só para que vocês possam entender. Gênesis 7, versículo 11 fala assim, ó: no dia que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Certo? O que vocês imaginam quando vocês leram esse versículo? E aí, gente? Vocês já leram Gênesis? Vocês já chegaram no capítulo 7. Quando leram isso aqui, o que vocês imaginaram? Dilúvio. Dilúvio, certo? Mas como que é? Duas coisas interessantes aqui. As fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. O que vocês imaginam? Hã? Ah, gente, essa é fácil. É isso mesmo. Gente, ó, eu vou falar de um jeito, vocês estão aqui comigo? O que aconteceu no dilúvio, gente? Choveu. Então as comportas do céu se abriram. Choveu. Amém? Mas, peraí. Por que o autor não só escreveu que choveu? Ele não tinha esse entendimento. Ele não tinha essa mentalidade que nós temos hoje de chuva. Amém? E a forma que eles acreditavam que era o planeta Terra é totalmente diferente do nosso. Pode passar o slide aí. Não vai dar para ver direito, mas eu vou mostrar aqui com o dedo, vocês vão acompanhando aí, o próximo vai ficar melhor. Eles acreditam que aqui é a Terra, aqui é o céu, e esse arco aqui em volta chama comporta do céu. Então, quando chovia, eles acreditavam que as comportas se abriram e a água desceu. Muito simples. Para eles, o planeta Terra ele era envolvido por água. Amém? Amém. Ele era totalmente envolvido por água. Por que eles pensavam isso? Vamos lá. Gênesis capítulo 1 vai falar, acho que no 4, no 5, vai falar assim, ó, que em tal dia Deus fez separação. Presta atenção, Deus fez separação das águas da terra, das águas do céu. Então eles acreditavam que tinha água embaixo e tinha água em cima. Amém? Põe o próximo slide aí. Eu acho que isso vai ficar um pouquinho mais nítido. Então aqui, ó, oceano, terra, firmamento do céu e águas acima do firmamento.
Vocês estão vendo aí? Acho que dá para ver. E ali cada espacinho ali era. E eles entendiam que a terra era dessa forma. E por isso ele escreveu que as comportas do céu se abriram, e aqui embaixo tem as colunas da terra, e o abismo, as águas do abismo, a água também saiu de dentro do abismo e encheu a terra. Amém? Amém. Beleza. Vamos dar sequência. Toledante. Lembra que eu falei que o livro de Gênesis ele foi escrito por um compilado, se eu posso assim dizer, de pequenos livros? São pequenos toledantes. Toledante é o termo hebraico para substantivo cuja tradução em língua portuguesa são vários. São lista, geração, família, descendentes, histórias, narrativos, etc. Porque são relatos que descrevem a história de um patriarca e sua extensão familiar. Considerando o aspecto literário, o livro de Gênesis é pontualmente uma coletânea de várias histórias de família. E o que isso quer dizer, irmãos? Vamos lá. Quando a gente começar a ler o livro de Gênesis, nós vamos ver assim. Talvez você já deve ter pegado isso. Essa é a história de Abraão. Aí começa a contar a história de Abraão. Aí acaba Abraão e fala assim, e essa é a história de José. E aí começa a contar a história de José. Por quê? São pequenos toledantes. Esse toledante, ele tem por característica começar exatamente com essas palavras. Essa é a história de tal. Essa é a história de tal. Então, irmãos, no aspecto literário, o livro de Gênesis é pontualmente uma coletânea de várias histórias de famílias. O livro de Gênesis só conta histórias de família, não é verdade? Você vê lá, Deus formou a família, teve filhos, a população começou a se expandir, aí conta a história de Sem, Cã, Jafé, né? Depois vem das descendências deles, a genealogia deles, aí acaba, começa a falar de Abraão, aí fala que Abraão era filho de não sei quem, que era filho de não sei quem, aí ele fala que Abraão foi, teve filho, e depois o filho de Abraão teve outro filho, aí conta a história do outro filho de Abraão, e isso vai contando histórias, irmãos. Então, nós entendemos que o livro de Gênesis, ele é formado por esses toledantes, que são histórias de pessoas, de famílias, e eu quero já aproveitar, irmãos, para falar algo sobre isso. Estudando um pouco do livro de Gênesis, nós podemos falar que o princípio de Deus começou o princípio com a família. Então nós precisamos ter esse princípio de família, de cuidar da família. Deus já começou ministrando de algo muito importante, falando sobre família, sobre a importância da família, de como deve ser a família, de como devemos cuidar da família e quais são os problemas que tem na família e quais os problemas que nós não devemos ter no futuro. Amém? Primeiro versículo de Gênesis. No princípio Deus criou os céus e a terra. E lembra que eu falei no início que o nome Gênesis é dado somente pelo início. Isso chama prólogo. Prólogo quer dizer quando eu vou contar uma história. Vamos supor que eu vou contar a história de Franco da Rocha. Aí eu vou escrever assim, ó. Esta é a história de Franco da Rocha. Aí embaixo eu começo a falar. Franco da Rocha era uma terra de muita subida e muita descida, muito morro e muito mato. Mas tem um prólogo, que é o quê? A descrição. Tipo um tema, irmãos. Mas vamos lá que a gente vai entrar nisso e eu vou pedir para vocês prestarem atenção, porque isso já vai eliminar algumas teorias que existem sobre o livro de Gênesis. Amém? Amém. Existe uma teoria no livro de Gênesis que esse versículo 1 de Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra, e o versículo 2 de Gênesis são coisas diferentes. Alguns dizem que Deus criou, né, no versículo 1, e no versículo 2 já aconteceu um monte de coisa e ele começou a transformar a terra. Amém? Amém. Então vamos lá.
entendemos que o livro de Gênesis 1:1 é somente um prólogo. Deus está falando assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. No verso 2 ele começa a descrever como que foi a criação. Amém? Simples assim, está difícil? Tranquilo? Beleza. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Se não está difícil, agora vai ficar. Próximo slide. Eu gosto disso. Vamos lá, irmãos. Vamos aprender um pouquinho só da língua hebraica. Por que a gente tem que aprender um pouquinho só da língua hebraica? Para que a gente possa entender algumas coisas no sentido que realmente é. Eu desafio alguém a ler a linha que está escrito na primeira linha. Quase, hein? Na primeira linha. Deve ser mesmo. Nossa, gente, ninguém. No princípio Deus criou a terra. Nossa, esse é o cara, gente. A primeira linha está escrito no princípio, Deus criou os céus e a terra. Certo? Vamos lá. Mas no hebraico, Bereshit para Elohim, que o hebraico se lê da esquerda para a direita, Bereshit para Elohim é Hashamaim é Haaretz. No princípio, que é o Bereshit, que é o nome do livro, né? Bereshit, Gênesis, princípio, amém? Se vocês procurarem a Bíblia hebraica, lá vai estar escrito, não vai estar escrito Gênesis, vai estar escrito Bereshit, que é o livro do início. No início, o Elohim criou os céus e a terra. E é importante a gente saber isso por quê? Esse verbo para é um verbo muito amplo, ele significa muita coisa, porque esse verbo para ele não é como no português, que a gente cria alguma coisa, assim, vou criar uma máquina de escrever, né? Se eu for criar uma máquina de escrever, eu vou ter que juntar várias peças, várias coisas. Não, esse verbo para, ele traz a denotação de duas coisas. Primeiro, que Deus criou tudo a partir do nada. O verbo para, vamos lá. Na criação, Deus usa dois verbos para criar as coisas. O primeiro é o para, que é criar a partir do nada. E o segundo é o verbo asa, que é criar a partir de algo. Certo? Vocês estão entendendo? Não, vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Se eu fosse traduzir isso, ia ser: no princípio, Deus criou a partir do nada os céus e a terra. Aí depois, lá, você vai ver: Deus criou isso, Deus criou aquilo. Aí ele está falando assim, ó. E Deus, aí já usou outro verbo: criou os peixes, os mares a partir de outra coisa. Usou outra matéria, tinha um princípio. Certo? Então, esse verbo é crucial, porque Deus criou tudo a partir do nada. Estão entendendo? Não tinha nada antes de Deus criar tudo. E é isso que esse verbo está falando. Deus criou tudo, os céus e a terra, a partir do nada. E a partir dessa criação, Ele começou a criar outras coisas. Amém? Esse barulho se criou do nada, certo? Certo. Você vê a segunda linha, que é outra perspectiva. Não entendi. É outra perspectiva de entendimento. Como assim? Porque vai do nada, né? Sim. A leitura, a narrativa vai ser outra. Certo? Certo. Qual seria essa narrativa? Se sem o bara, Bom, já começa a linguagem. eu não entendi sua pergunta. Você me confundiu. Porque assim, fez vara e embaixo criou, certo? Mas é do nada. Do nada. Sim. Se eu for a parte de cima, só a parte de cima, uma perspectiva da narrativa direto da parte de baixo, eu vou ter outro entendimento. Como que eu leio essa parte de cima? Direto. Porque a tradução vai estar diferente. Não. Ali, aqui na linha do meio ali, tá só
nada diferente. Então, o que está escrito no meio, está escrito embaixo. No princípio. Tipo assim, a mesma coisa, como muda alguma coisa. Como muda algum sentido. Calma, você vai chegar lá. Agora, a segunda eu entendi agora essa pergunta. Vamos lá. A primeira parte, que Deus criou a partir do nada, vocês entenderam, certo? E a segunda parte desse verbo, ele tem algo muito interessante, que uma das traduções de para é trazer ordem e propósito. Amém? Trazer ordem e propósito. Certo? Partindo desse pressuposto de trazer ordem e propósito, no versículo 2 diz assim: e a terra era o quê? Sem forma e vazia. E a partir daí, Deus começou a trazer o quê? Ordem e um propósito. Porque algo sem forma é sem ordem. E vazia não tem propósito. Bem? Estão entendendo? Terceiro ponto, antes da gente dar continuidade, é o Elohim. Elohim aqui está falando de Deus. E quando nós traduzimos a palavra Elohim, quer dizer Deus supremo. Deus dos deuses, eu posso dizer assim. E uma coisa muito interessante sobre esse nome é que ele é usado em outras partes da Bíblia para falar no plural. Como assim? É a mesma coisa de falar deuses. Vou chegar lá, vocês vão entender. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Vocês creem nisso? Na Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que cada um é um, mas os três formam um só Deus. Então, quando eles usam o verbo Elohim, essa palavra Elohim, eles estão falando de um Deus no plural. Então, no princípio, vamos lá, no princípio, criou Deus, no plural, Deus, os céus e a terra. Ou seja, isso comprova a Santa Trindade. Porque Deus não fez nada sozinho. Deus Pai fez, junto na criação estava Jesus, e junto na criação também estava o Espírito Santo. Vocês creem nisso? Amém? Vai ficar mais fácil. Próximo slide. Prometo. A terra sem forma e vazia. Vamos lá. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e quem? O Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Ou seja, na criação estava Deus Pai, o Espírito, e Jesus estava onde? Alguém se arrisca? Tem que ser os três. Vocês falaram que queria que eram os três. Vocês falaram para mim. E cadê Jesus aqui? Isso não via sobre a face da água? Não, isso é o Espírito. E aí? Mas se Jesus diz que ele é quem vê ele, vê a Deus, então né, ele também seria Deus. Só. Quase, mas como você vai comprovar isso? Você está no caminho certo. O verbo? Isso, é isso. Pode tomar um pouco de água aí. Pode para o próximo slide aí. Não sei se. Tá. Segura essa pergunta aí do Jesus que nós vamos chegar lá. Eu coloquei fora de ordem. A terra era sem forma e vazia. E é usado esse termo aí, se vocês procurarem nos livros teológicos, vai falar que a terra era um tohu vabohu, ou tohu vabohu, que ela era sem forma e vazia. Pode pôr no próximo. É uma expressão hebraica que indica um caos e sem propósito. Então, nós vemos no versículo 2 de Gênesis que a terra ela estava um caos e sem propósito. Estava lá, bagunçado,
tem como saber, eu não consigo nem imaginar o que é uma coisa assim. Não consigo descrever o que seria algo de um caos sem propósito. Mas pode pôr o próximo aí. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Certo? Estava lá, então, como a gente já aprendeu 3 coisas aqui. No princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e aí começa a contar como Deus foi criando as coisas, trazendo propósito, trazendo ordem para a terra, amém? Vocês estão entendendo? Estão acompanhando o raciocínio? Sim. Beleza. Vamos lá, próximo slide. Com base em João 1:3, onde estava Jesus na criação? Alguém? Abre aí, João 1:3. A Mandinha já matou a charada aí, mas vamos ler. João, capítulo 1, verso de número 1 até o 3. Quem achou pode ler em voz alta. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Próximo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Bem, olha só, irmãos. Olha só como começa o livro de João. No princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Beleza. Verso 2, fala o quê? Ele estava com Deus no princípio. Ele estava com Deus no princípio. Próximo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmão, o que é fazer algo por intermédio de alguém ou de algum instrumento? O que é esse intermédio? O que significa esse intermédio? Ninguém. Essa é fácil, eu sabia com maçã essa aí. Fazer algo por intermédio de alguém ou de. Vamos dar um exemplo fácil aqui. Tem pessoas que ficam doentes, tá bem lá doente, acamado, e elas começam a se alimentar por intermédio de quê? Da sonda, certo? Vocês entenderam isso? Então quando João fala assim, no princípio ele era o verbo, ele está falando de Jesus. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se todas as coisas foram feitas por intermédio dele, tudo que foi criado foi através de Jesus, amém? E aonde estava Jesus na criação? Na palavra, irmãos. O verbo é o quê? A palavra. E aí no versículo 3, Deus falou o quê? E Deus disse: haja luz e Deus disse, irmãos. Deus falou. E quando ele falou, aconteceu. Amém? Então isso mostra e comprova de que o mundo ele foi feito por intermédio da palavra. E a palavra quem que é? Jesus. Então todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por intermédio de Jesus. Jesus era a palavra da criação. Quando Deus disse, haja luz, ele estava colocando Jesus no meio da criação. E o mundo foi criado pela palavra. Amém? Amém. Eu vi um estudo, irmãos, eu tentei trazer, mas eu não ia conseguir, ele é um pouco extenso. É um vídeo de um cientista bem famoso, e ele falou que tem estudos hoje em dia que comprovam de que o mundo, as primeiras células, as moléculas, os átomos foram criados a partir de uma molécula de som.
Isso, nossa, eu achei isso maravilhosíssimo, porque a ciência ela quer trazer a resposta para todas as coisas, né? E eles, de tanto estudar, eles falaram que a primeira partícula lá do mundo, ela foi algo um efeito sonoro. E se a gente procurar na Bíblia, o haja de Deus disse, houve o efeito sonoro e aconteceu. Amém? Próximo. Essa pergunta. Big Bang existiu? Vamos lá. Big Bang. Quem acha que sim? Que existiu? Oxi, pode levantar a mão. Quem acha que existiu? Quem acha que não? Levanta a mão. Levanta, irmão. Vamos ser sinceros. Quem acha que sim, levanta a mão. Ouvido. Quem acha que não, levanta a mão. Levanta, gente, me ajuda. Nem escola consegue descrever o que aconteceu nesse Big Bang. Só na época do dinossauro. Então vamos lá, para vocês, quem está com dúvida, um resuminho aí da teoria do Big Bang. Fala que os planetas, vou explicar, os planetas eles estavam no começo tudo lá junto, numa grande massa, assim, vários planetas juntos, uma grande massa, e isso estava gerando muito calor, porque os planetas têm calor, e através da e esse calor, assim, de tanto calor, gravidade, massa e energia, houve uma explosão, né? Pum! E os planetas, eles se separaram, se dividiram, e cada um ficou no seu lugar. Amém? Foi isso mesmo que a gente aprendeu na escola. É isso, Samuel? Você que está mais recente aí. É isso? Ninguém acredita nisso mesmo? É meio confuso, porque nem os estudiosos sabem explicar o certo. E se eu falar para vocês hoje de que existe uma pequena possibilidade de isso ter sido uma verdade? Irmãos, eu não estou desviado, tá? Eu amo Jesus, eu sirvo ao Deus. Há uma possibilidade, irmãos. Por quê? Porque esse nome, Big Bang. Big Bang é grande explosão, né? Big Bang. E o que é uma explosão? Próximo slide. A explosão inicia-se quando um estímulo exterior provoca um aumento de energia cinética do explosivo, levando à quebra das ligações das moléculas afetadas, provocando a sua decomposição e, consequentemente, a libertação de energia, propagando o efeito das moléculas adjacentes, provocando o efeito de reação em cadeia. Procurei isso no Google porque eu não ia conseguir descrever isso, irmão, mas pode pôr o próximo slide. Vamos lá, isso eu lembro da minha apostila do curso. Características de uma explosão. Ela precisa ter um estímulo exterior, porque senão não explode, certo? Ela tem luz, calor e um deslocamento de massa de ar. Isso é uma explosão. Se eu fosse definir uma explosão, seria algo que foi estimulado exteriormente, algo que produziu uma luz junto com o calor e um deslocamento de massa de ar. Belezinha? Mesmo que a gente consegue definir Deus, como as pessoas conseguem definir o Big Bang? Como as pessoas conseguem definir o Big Bang? É, tipo cientista. Eles não conseguem, por isso é uma teoria e não uma afirmação. Não há uma. Como é que é o nome? Como? É uma hipótese, é uma teoria. Isso chama teoria. Se fosse comprovado, seria lei e não uma teoria. Mas há uma grande possibilidade de isso ter existido, irmãos.
Os cientistas não tiveram isso do nada, assim, né? Poxa, eles estudaram e tem indícios de que isso pode ter ocorrido. Existem indícios, não estou falando de... É verdade. Mas quando Deus criou o mundo, e a terra era sem forma e vazia, a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Vamos lá, vocês estão na aula comigo. Deus foi lá, Gênesis 1, versículo 3, fala o quê? Céu da terra. Não, esse é o 1. Verso 3. Haja luz e houve luz. Se uma explosão ela precisa ter um estímulo exterior, luz, calor e deslocamento de massa, quando há uma possibilidade, irmãos, isso não é nada comprovado, tá? Há uma grande possibilidade desse haja luz ter sido uma explosão. E houve essa separação dos mundos. Talvez o Big Bang não foi exatamente como ele se escreve, mas há uma chance de interligar um com o outro. Essa é a grande explosão com o haja luz. Mas eu ia falar agora, se realmente isso aconteceu, foi Deus quem produziu. Deus que Porque produziu. Exatamente. já vai bagunçar a mente mesmo das pessoas para ninguém conseguir explicar o certo. Qual que é o grande problema dessa teoria? Porque ninguém consegue encontrar a origem da matéria. Da onde que veio a matéria? Se estava tudo junto, lá da onde que veio? De Deus. Não tem outra explicação. Não arrumaram nenhuma outra desculpa ainda. É Deus. Deus criou um princípio, a terra era sem forma e vazia e houve luz. E houve essa separação. Amém? Estamos acompanhando, tá legal, tá ruim, tá péssimo? Legal. Dúvida? É descolamento ou deslocamento? Deslocamento. Eu escrevi errado. Mas pode ser. Deslocamento. É um deslocamento. Quando uma massa de ar, sabe, irmão, vamos lá, explosão, explodiu. Você vai ver a luz, o calor e aquela fumaça, assim, né? Aquele impacto, aquele golpe de ar que vem para a explosão. É igual o terremoto que eles falam, que o terremoto começa no meio do mar. Ele tem uma rachadura no meio do mar e faz essa explosão. Deslocamento, dá um tremor. Mas essa questão da explosão é mais ainda porque é o ar, né, o vento que faz a explosão. A gente ninguém nunca viu uma explosão, acho que presencialmente aqui, mas no filme a gente vê, né? Dá aquele vento assim, isso é uma explosão. Eu vi quando eu soltei aquela bomba lá, aquele que treme, como que é? Treme 10. Meu cunhado soltou, fez assim, ó, estourou bem aqui perto da gente, assim, ó. Parecia que o mundo tinha acabado, assim, ó. Ah. Falei, já era. Partir dessa. Sério? Nunca mais. Amém, irmãos? Estão entendendo? Sim. Tranquilo? Amém. Beleza. Dúvidas sobre isso até aqui? Nada? Foi aí que morreu os dinossauros? Não sei. Eu vi essa teoria. Eu acho que não morreu ainda não. Estava sendo criado, eu acho que eles vão morrer na frente. Pode falar. Mais pra frente. Se a pessoa que acredita no Big Bang, ela não acredita que ela é de Deus. Se ela acredita no Big Bang, ela não acredita em Deus, por quê? Já que teve uma explosão, ali foi o início de tudo. E Deus não pode ter feito essa explosão? Quando Deus criou o ser humano? Só não lá para frente. Nós estamos ainda na criação, Deus está criando a terra ainda. Aí depois a gente vai chegar isso na próxima aula. Deus pegando as pessoas. Você vai deixar para a próxima aula, mas já vou falar. Deus pegou uma pessoa, Deus preparou todo um cenário, preparou tudo. Para o quê? Para colocar o ser humano lá. É um Deus que prepara as coisas, é um Deus que trabalha de forma ordenada. Tudo que Ele criou, Ele deixou tudo perfeito, todas as regras, as leis da física, né? Tudo estabilizado, até a gravidade, exatamente como ela deveria ser, para quê? Para receber o ser humano na Terra. Isso é cuidado de Deus. Próximo slide. Como eu disse, irmãos, nós já estamos caminhando para o final. Então aproveitem para perguntar, vocês suas dúvidas. Gênesis não é um livro científico. Vocês, talvez, é um dos livros que mais gera
polêmica, dúvida, porque a gente fica realmente, a gente quer ter uma explicação científica para algo que não é científico. Então tem coisas que a gente vai ter que aceitar pela fé. Não estou falando que a ciência está 100% errada, irmãos. Talvez o autor de Gênesis escreveu Gênesis contando uma história e hoje Deus deu essa sabedoria para os cientistas descreverem como isso foi, trazer uma resposta para como isso foi, certo? Sem anular a Deus. Uma coisa que é importante vocês saberem: se um dia vocês forem questionados, indagados acerca do livro de Gênesis, sobre a criação do mundo, não adianta, irmão, vocês falar para um ateu, um agnóstico, por que Deus fez isso? Porque em Gênesis está escrito dessa forma. Não adianta. Argumento científico se responde com ciência. Argumento teológico se responde com teologia. Amém? Então não adianta a gente querer misturar uma coisa na outra. Se a gente querer misturar ciência, muita ciência com a Bíblia, a gente vai virar cientificistas. E não tem como. O livro de Gênesis é um livro teológico, ele não é um livro científico. Amém? Amém. Próximo. Não está interessado em explicar a origem da matéria. Tá? Novamente eu volto a dizer isso. O livro de Gênesis não vai querer descrever como Deus criou a primeira partícula, que criou molécula, que foi se juntando e houve calor e gravidade e tal, até se formar tudo que foi feito. O livro de Gênesis, ele conta a história do lar que ele fez para a humanidade. Próximo slide. Gênesis revela a origem do lar da humanidade, não como isso foi feito, certo? Mais um. Resumo da aula, irmãos. Na próxima aula nós já vamos pegar a descrição de cada dia, o que Deus fez em cada dia, e vamos trazer algumas perguntas. Pergunta interessante: Deus criou realmente o mundo em 7 dias? Sim. Sim? Tem certeza? Eu vou fazer uma pergunta então para você trazer na próxima aula. Como você sabe que o dia é dia e a noite é noite? Pela luz do sol, né? O sol, a terra gira. Mas Deus criou o sol e a lua no quarto dia. Você olha na sua Bíblia aí. Pode olhar, Deus criou a lua e o sol no quarto dia. Como ele sabia que era dia e noite? Como que passou os dias? Como que passou os dias? Como a gente vai falar, passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, se não tinha sol nem lua? Só Deus mesmo. Traz na próxima aula pra gente. Só Deus mesmo. Mas vamos lá, vamos ter várias coisas sobre a criação que são bem interessantes mesmo. Como Deus fez, e a ordem que Ele fez, tem algumas curiosidades bem legais. Mas agora o resumo da aula. Irmãos, Deus ele é um Deus organizado. Por que Ele é um Deus organizado? Porque cada dia Ele decidiu fazer uma coisa. Ele poderia fazer tudo em um dia só. Ele tem esse poder para fazer tudo em um dia só. Mas por que Ele não fez? Porque Deus, tudo que Ele deixou escrito tem um ensinamento. Tudo que está escrito na Bíblia tem um ensinamento. E eu acredito que eu não estou falando de ideia. Exato, 100% isso, irmãos. Mas uma das lições que nós podemos tirar desse início é de que Deus ele faz as coisas ordenadamente. Ele vai fazer uma coisa de cada vez para nos ensinar que também nós não vamos conseguir fazer tudo num dia só, tudo de uma vez, e vai nos ensinar a sermos pacientes e executarmos cada coisa no seu dia, cada coisa no seu devido lugar. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que organiza as coisas e prepara as coisas. Amém? Como foi falado aqui, Deus só criou o ser humano no último dia. Por quê? Porque não estava pronto.
criação, que é o ápice da sua criação, e a gente vai ver isso na próxima aula, porque tudo que Deus fez, se você ler, irmão, lê o livro de Gênesis, você vai ler assim, ó, Deus criou a terra, Deus criou o mar, Deus disse, já está, olha não sei o que, e viu que isso era bom, e Deus fez isso, e viu que isso era bom, mas quando Ele fez o homem, Deus viu que isso era muito bom, não era só bom, era muito bom. Então o homem, ele foi o ápice da criação de Deus. Mas isso nós vamos ver na próxima. Deus traz propósito ao nosso caos. Irmãos, a terra era sem forma e vazia, era um caos e sem propósito. E Deus, o que é caos? Caos é. Ixi, isso é uma pergunta difícil. Vou trazer uma definição para caos. O quê? Uma desordem. Qual é a definição? Sabe o guarda-roupa de adolescente? É isso aí, é o Uma caos. desordem. Quando está tudo fora do lugar, tudo sem, sabe, sem sentido, tudo zoado. Isso é caos, está um caos. E aí, Deus viu ali, entre aspas, eu estou imaginando, Deus viu ali a terra daquele jeito, um caos, e aí Ele decidiu trazer ordem para as coisas. Deus começou a organizar o universo, e a mesma coisa Ele faz nas nossas vidas. Nós chegamos na presença dEle, sem forma, em desordem, um caos, sem propósito, e Deus, pelo seu poder, Ele opera em nós e começa a trazer ordem, porque eu gostei da definição, viu, João? É uma coisa fora de ordem. Nossa vida, quando a gente está sem Deus, é tudo fora de ordem, irmão, mas faz o que nós não podemos fazer, a gente quer fazer. Tem coisas na nossa vida que estão fora do lugar, tem coisas que era para a gente fazer lá na frente que a gente quer fazer antes, e está tudo fora de ordem. Mas Deus, Ele começa a trazer uma ordem para nós. Deus começa a trazer um sentido. Deus começa a preencher. Deus começa a dar vida, dar um propósito. E quando nós estamos na presença de Deus, nós precisamos ter esse propósito. Uma das marcas de que nós temos recebido a vida de Deus em nós é isso. A gente passa a ter propósito. A gente passa a entender por que Deus me criou. Porque Deus criou o mundo com um objetivo, amém? E Deus criou nós com um objetivo também. E nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para nós. Próximo. Terceira coisa, irmãos, que eu extraí desse estudo. Deus é um Deus que fala. Deus fala. Deus fala desde a criação. E aquilo que Deus fala tem um efeito. Aquilo que Deus fala, Ele gera algo, Ele acontece, irmãos, porque se o que Deus fala é Jesus, e a gente gosta de falar que onde Jesus está, algo acontece. Quando nós permitimos que a fala de Jesus, a fala de Deus entre em nós estamos ouvindo e guardamos automaticamente, nós estamos colocando de uma forma figurada Jesus dentro de nós, e isso vai nos transformando, algo vai acontecendo. Eu gosto de dizer que basta uma palavra só para Deus mudar a nossa vida. Se Ele criou o mundo, irmãos, falando, olha que interessante. Deus criou o mundo falando, Ele falou, haja isso, haja aquilo, e as coisas começaram a se organizar, as coisas começaram a acontecer. E isso não é diferente na minha e na sua vida. Quando nós começamos a dar ouvidos à voz de Deus, nós ouvimos o que Deus fala, as coisas elas começam a acontecer, as coisas começam a gerar, e ainda que não exista nada, Ele faz. Ainda que não exista nada, Ele faz. Ele traz à existência aquilo que não existe. Esse versículo que nós costumamos usar, não é que Deus traz à existência daquilo que não existe, ele é mais profundo ainda. Ele chama à existência as coisas que não existem.
Deus chama. E olha que maravilhoso. Não tem. O que falta na sua vida, Thiago? Algo que não existe ainda na sua vida. Que não existe? Ainda não existe, mas pode existir. Uma casa. Uma casa. Pensa Deus chamando, ó. Casa do Cleiton. Vem. O que falta na sua vida, pastor? O que está faltando aí? A lista é grande. Ô lista! Vem! Aleluia. Deus chama. E as coisas têm que obedecer. Quando Deus olha para o mar, ele fala assim, ó. Isso já era para o próximo ano. Mar, produza os peixes e a vida. O mar não tinha poder de fazer isso, mas Deus deu uma ordem para ele. Ele falou, produz, e quando Deus dá uma ordem, automaticamente ele capacita aquilo a se tornar. O mar, irmão, é só água e sal, amém? Ele não tem poder de gerar vida nenhuma. Mas quando Deus ele dá uma ordem, automaticamente ele habilita aquilo para exercer aquilo que ele ordenou, amém? Por que a gente fica com medo de fazer muitas coisas? Fala, Deus. Que se Deus falou, vai e faz. Deus falou para o mar obedeceu. O mar é algo que é inanimado, né? Ele não pensa. Ele fala assim, simplesmente Deus deu uma ordem e ele obedeceu. Por que nós não obedecemos? A natureza reconhece ser criador. E nós não. Então, quando Deus ordenar algo, quando Deus falar conosco, automaticamente Ele está nos habilitando para fazer aquilo. Ele está nos habilitando, Ele está nos capacitando, assim como Ele capacitou a natureza para produzir aquilo que ela não poderia produzir, assim Ele está capacitando a gente. Ele fala, Alessandro, gera vida. Amém? Último, Deus manifesta a sua glória através da criação. Irmãos, Deus ele é poderoso. Deus ele é poderoso. E ele, com uma palavra só, ele manifestou a sua glória. Quando ele começou a falar, as coisas começaram a acontecer. E isso desbanca qualquer teoria, irmãos. Para mim, não tem como a gente falar sobre isso. Voltando lá sobre a teoria do Big Bang, parte do evolucionismo. Se eu fosse definir essa teoria com as minhas palavras ou com uma história, eu falei que o Big Bang é uma explosão, né? Estava tudo junto, houve uma explosão, cada planeta foi para o seu lugar e eles começaram a se alinhar e até hoje eles giram lá em torno do Sol, né? Sem bater um no outro e está tudo certo. Tem um dia que ele se alinha. Pensar dessa forma seria. Pensa num caminhão, um caminhão baú. Pensou um caminhão baú? Pensa que nesse caminhão ele carregava farinha, leite, ovo, fermento. Amém? Aí esse caminhão ele estava andando assim com uma velocidade muito rápida. O caminhão tombou, saiu arrastando no asfalto e capotou várias vezes. E aquele foi, né, saiu arrastando tudo ali, esquentou. Quando o dono do caminhão lá, né, sobreviveu àquele acidente, ele abriu o baú lá e tinha um bolo pronto. Vocês iriam acreditar nisso? Iria, Samuel? Mesma coisa de acreditar no Big Bang, da forma que eles acreditam.
como. Você tira Deus da história da ciência, não sobra nada, irmãos. Tira Deus do princípio. Foi como o João falou. Tira o específico. Tira a identidade. Tira a... Qual que é a palavra? Que eu sou diferente de você. DNA? Como? O DNA. Faz parte do DNA. Como que é a palavra? Fugiu a palavra. Digital? Não é essa palavra, mas tira a singularidade de cada um. Por exemplo, uns têm mais cabelo, outros não. Uns têm orelha grande, outros não. Uns são mais feios, outros mais bonitos. Tira Deus disso, não tem explicação dessa perfeição e dessa diferença ao mesmo tempo. Nós somos iguais e ao mesmo tempo tão diferentes, cada um na sua característica, cada um do seu jeito. Não tem explicação, senão ser Deus. E a mesma coisa, como eu estava falando do alinhamento, do sistema solar, irmãos, não tem como, se você tirar Deus dessa história, não sobra nada. Como você vai falar que cada planeta está exatamente na distância exata que ele deveria estar para não colidir um com o outro? Cada planeta está numa distância exata do Sol para que ele não, porque o Sol ele tem uma gravidade maior. Os planetas, se estivessem numa certa distância, eles seriam puxados pelo Sol. Está tudo certinho, irmão, tudo milimetricamente colocado, e não tem como falar que isso surgiu de um acaso, como eles falam, a não ser que Deus colocou cada coisa no seu devido lugar. Então Deus manifesta a sua glória através da criação. Observe a ciência e você encontrará um pouco mais de Deus. Amém? Até aqui, não tem mais slide não. Dúvidas? Comentários? Fala aí, Sérgio. Vamos ceiar hoje. É uma sensação, se você for ver bem, isso aí faz parte da nossa vida. Igual você mesmo, sem Deus eu não sou nada. Sou um cara mentiroso, arrogante, ignorante. Se não for Deus na nossa vida, quem seria a gente? E eu só tenho a agradecer para Deus dar uma oportunidade de estar aqui mais uma vez. Como muitas vezes a gente não quer, a gente mesmo não quer. Porque a gente tem medo, porque a gente não quer deixar as nossas vontades para trás, os nossos tempos para trás. Muitas vezes assim, um sabadão como esse, eu queria estar no shopping, comendo alguma coisa, mas não é melhor a gente estar com a família hoje? Essa aqui somos nossas famílias, nós se ajudando uns com os outros. Muitas vezes nós estamos abatidos, mas eu entendo que Deus tem um propósito na vida de cada um que estão aqui. E amanhã tem mais. Amém. Tiago Ricardo. Quem mais quer falar algo? Dúvidas? Irmãos, para a próxima aula, lição de casa, tá? Essa é facinho. Leia o Gênesis do 1 ao 3, tá? Capítulo 1 ao capítulo 3. Nós vamos tentar falar aí um pouquinho sobre a criação, como Deus terminou de criar o mundo, como Deus criou o homem. E aí a gente acho que não vai dar tempo. E se der tempo, a gente vai chegar na parte da queda. Mas eu acho que não vai dar tempo. E aí é outro problema. Mas nós vamos chegar lá, irmãos. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Prometo ter me comprometido com vocês de continuar me esforçando para ler, para estudar e aprender. Porque eu não sei quase nada. Nada. E tem sido um grande desafio trazer essas aulas para vocês. Tem sido bom para mim, que eu tenho tido gastar tempo, investir tempo buscando conteúdo, estudando para aprender, para transmitir para vocês. Espero que tenha sido proveitoso e valioso esse tempo juntos. Amém? E continuem nessa pegada, porque em breve
Toma posse. Amém? Vamos colocar de pé. Alguém quer falar algo mais? Para a próxima aula, irmão, facinho, hein? Ó, eles têm uma semana para ler e trazer suas dúvidas. Dúvida fácil, tá, irmão? Nas dúvidas difíceis, traz só na aula do pastor.